Encerraremos, na verdade, nossa série Deus Conosco, ainda no clima de Natal. Nossa, como assim, pastor? Clima de Natal. Talvez você não saiba, mas o Natal não é apenas um dia, mas é uma estação litúrgica. Assim como nós nos preparamos 4 domingos de advento, 4 domingos de expectativa, oração para a celebração do Natal, a estação do Natal começa agora dia 25 de dezembro e se estende por 12 dias. Ela vai até o dia 4 de janeiro. Por isso que nós mantemos ainda os símbolos, os enfeites que apontam para Cristo Jesus. Então, até o dia 4 de janeiro, a igreja contempla esse mistério da encarnação. E ao longo da série Deus Conosco, o texto que nos acompanhou como fundamento temático foi o versículo 23 de Mateus 1. E para a nossa meditação dessa manhã, nós vamos à perícope em que esse texto, em que esse verso se encontra. Então eu vou te convidar nesse momento a você abrir a sua Bíblia no Novo Testamento, no livro de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo 1. E nós leremos do verso 18 ao verso 25. Mateus, capítulo 1, do verso 18 ao verso 25. Mateus, capítulo 1, verso 18 ao verso 25. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho. E ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar mais uma vez? Oh Deus, Pai de amor, nós te louvamos e te agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da Tua palavra que revela quem é Jesus, o Jesus que revela quem é o Senhor, palavra que é viva, que transforma o nosso interior, e que nos mostra nessa manhã, em camadas mais profundas, quem é o Deus conosco, o Emanuel, o Deus que é o mesmo ontem, hoje e sempre, e que está conosco. Nos dê, ó Deus, a coragem de compreender isso, de receber esse Emanuel em nossas vidas e vivemos debaixo do Teu senhorio. Pedimos, ó Deus, sopra sobre essa igreja com o Teu Santo Espírito, para que a gente tenha entendimento, para que nós tenhamos corações transformados e vivemos na prática aquilo que o nosso Senhor Jesus nos ensina a viver. É no nome poderoso dele que nós oramos. Amém e amém. Dentre os diversos textos que tratam sobre a cristologia, esse é um dos textos centrais sobre a encarnação de Cristo Jesus, o Deus conosco. A doutrina da encarnação é fundamental não apenas para um estudo cristológico no campo da teologia, mas para o desenvolvimento prático, diário da nossa salvação. Porque nós precisamos entender o que significa a pessoa de Cristo Jesus, para então recebermos o Emanuel, o Deus conosco, hoje e sempre, revelado aqui nas Escrituras para mim e para você nessa manhã.
E ao longo da história da igreja, ao longo da história do cristianismo, muito se discutiu a respeito da doutrina da encarnação. Nós temos alguns pontos importantes na história. O Concílio de Nicéia reuniu-se no ano de 325 depois de Cristo. Depois o Concílio de Éfeso no ano 431 depois de Cristo, todos eles para tratar quem é a pessoa de Jesus, até chegarmos numa definição mais completa sobre Cristo Jesus, que foi definida lá no Concílio de Calcedônia, no ano de 451. Eu vou trazer para vocês nessa manhã um pequeno trecho de uma definição formulada lá no século V. Todos nós, Concílio de Calcedônia, perfeitamente unânimes, ensinamos que se deve confessar um só e mesmo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, perfeito quanto à divindade, perfeito quanto à humanidade, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, constando de alma racional e de corpo, consubstancial, do termo grego homoios, ao Pai, segundo a divindade, e consubstancial a nós, segundo a humanidade, em todas as coisas semelhante a nós, excetuando o pecado. Aqui está um trecho literal das Escrituras, por isso está em aspas. Gerado segundo a divindade, antes os séculos pelo Pai, e segundo a humanidade por nós e para a nossa salvação, gerado da Virgem Maria, Mãe de Deus. O texto que nós lemos aqui trata exatamente desse nascimento virginal. E esse termo, Mãe de Deus, é Theotokos. Esse é um termo que muitas vezes tem um debate acalorado, né? Como seria Maria a mãe de Deus? E algumas pessoas tentam repartir Jesus como se, não, ela não é mãe de Deus, ela é mãe de Jesus, a parte humana, mas a divindade ela não é mãe, porque Deus não pode ter mãe, e isso é um perigo declarar, porque isso já foi resolvido no Concílio de Nicéia. Isso é uma heresia, você tentar separar Cristo Jesus, a pessoa de Cristo Jesus. Então, o termo correto é exatamente esse, mãe de Deus, Theotokos. A Virgem Maria é mãe da pessoa de Cristo Jesus. Isso não significa que nós adoramos Maria. Então, às vezes, um medo de cair numa idolatria, de achar que Maria não tinha pecado, nós caímos na heresia de tentar afirmar que ela não é mãe de Deus, né? Então, a gente não pode combater uma heresia com outra heresia. Então, está correto, a Virgem Maria, mãe do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus, mãe de Deus. Continua o texto. Voltei aqui. Continua, um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, inseparáveis e indivisíveis. A distinção da natureza, de modo algum, é anulada pela união. Olha só, o concílio já resolveu, você não pode separar as naturezas, é um ser, uma pessoa. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência, hipóstasis, né? Um termo usado hoje na biologia, hipóstase, na filosofia, na teologia, que significa essência, que significa substância, uma só pessoa, não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres nos transmitiu. Pronto, está aí. Você acabou de entender a doutrina da encarnação e a união hipostática de Cristo Jesus, correto? Podemos ir embora? Gente, calma, fique tranquilo, né? Depois de estudar 5 anos de teologia, 3 anos de mestrado na área, entrar no doutorado, eu ainda estou aprendendo as definições, tá? Não é assim tão simples, mas vamos simplificar sem sermos simplistas. O que essa declaração teológica, de certa forma acadêmica, está trazendo a partir das Escrituras? Nós recorremos lá para João, capítulo 1, verso 14, que aqui diz a verdade escriturística: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Aqui é a doutrina da encarnação.
o Verbo, a palavra, tornou-se carne, viveu entre nós, vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. A doutrina da encarnação é sobre Cristo Jesus, a segunda pessoa da Trindade, eterna e imutável, que num ponto da história se faz carne, se torna humano. O eterno Filho de Deus assumiu o que ele não era eternamente, a natureza humana. A natureza divina já estava lá, mas a natureza humana, ela tem um ponto da história. Nela, o Deus Filho toma sobre si mesmo a humanidade ao tornar-se filho de Maria, sendo uma pessoa com duas naturezas, né, duas physis. O termo união hipostática, né, que termo complexo é esse, pastor? É a forma teológica de afirmar uma verdade. Jesus é 100% Deus e Ele é 100% homem. Esse é o significado da união hipostática. Perceba, Jesus não é 50% Deus, 50% homem, juntos ele fica ali e se torna completo meio a meio. Ele não é 80% divino e 20% humano. Ele é 100% Deus, 100% homem. E à luz dessa profundidade, o Verbo se fez carne e desceu do céu para o chão de terra batida de Nazaré. À luz de tudo isso, ele desce para Nazaré, envolvendo dois adolescentes assustados. Maria, com seus 12, no máximo 13 anos de idade. José, com cerca de 17, 18, diante de uma concepção virginal. E, portanto, milagrosa e sobrenatural que está acontecendo ali, no ventre daquela menina de 12, 13 anos. Há muita preciosidade nesse texto que nós lemos, mas quero chamar a sua atenção para esse desafio, que é o tema do sermão de hoje. A coragem de receber o Deus conosco. A coragem de receber o Deus conosco. Necessita coragem para receber esse Emanuel. Maria recebeu Jesus de uma maneira única e intransferível, ponto. Nenhuma outra pessoa recebeu antes ou receberá depois Cristo Jesus da maneira específica, simbólica e sensível como Maria recebeu. Muitos ficam impactados com o nascimento virginal, mas essa expressão nascimento virginal talvez não traga tanto impacto, porque quanto ao nascimento, o parto, ele foi natural. O parto, ele foi normal. Ainda mais naquela época, não tinha cesariana, não tinha hospital, não tinha nada disso, né? Então, Maria teve um parto natural e normal, como todas as mulheres da época. O verdadeiro milagre não está no nascimento virginal, na concepção. Aí está o verdadeiro milagre. A concepção virginal. Como diz o verso 18 que nós lemos, Maria achou-se grávida pelo Espírito Santo. Isso é sobrenatural, porque o que a Bíblia está dizendo para mim e para você? A obra do Espírito, sem um pai humano. É a obra do Espírito, no ventre daquela menina, que achou-se grávida, e grávida pelo Espírito. Mas a gente tem um outro personagem ali. E quanto a José? E José no meio daquela situação? Enquanto Jesus estava prestes a entrar na história de José, José pensava em se afastar de Jesus. José raciocinava, ali na sua mente e no seu coração, poxa, minha noiva engravidou durante o noivado, o pai não sou eu sou um homem justo, isso é contra a lei de Deus. Ela me contou uma história, mas essa história talvez não faça tanto sentido. Isso é contra o que está nas Escrituras, em Deuteronômio capítulo 22. Mas eu amo ela, o que eu vou fazer? Eu tenho um compromisso. Eu já sei, eu vou anular esse compromisso de uma maneira secreta, em segredo. Eu vou diminuir os danos para ela e também vou poder seguir o rumo da minha vida. Uma nova história. Até porque o noivado naquela época era algo muito mais sério que o noivado hoje. Tinha um compromisso firmado, tinha uma promessa, literalmente uma promessa de casamento. Então você anular um noivado tinha consequências semelhantes a uma anulação de casamento. E José estava prestes a romper ali. Então o anjo vem a José e lhe diz, José, seu problema não é querer fazer a coisa certa. Ô José, eu sei que você falou, eu sou um homem justo e bom, mas o seu problema não é esse. Seu problema é que você está agindo
Por medo. José, você está agindo por medo. E o que o anjo declara no verso 20? Mas depois de ter pensado nisso, apareceu o anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema. Olha só, o anjo vai ali no problema do coração de José. Não tema receber Maria como sua esposa. Por que o anjo está dizendo isso? Porque o medo de José era receber Maria como sua esposa à luz de tudo isso. Perceba que José disfarça, né? Aquele jeito de tipo, vou dar uma disfarçada aqui para fazer a coisa certa. Mas na verdade ele está confuso. Vamos ser bem sinceros? Na verdade ele está com o coração partido. São 2 adolescentes de uma cidadezinha minúscula, Nazaré. Assim, não tem nem comparação com o termo cidade da nossa contemporaneidade aqui, da nossa sociedade. Uma cidade como Nazaré, ela deveria ser talvez 20 vezes menor que o bairro Morada do Sol. Cidade naquela época era um conglomerado de casinhas com 20, 30 pessoas. Então, se você tem 20, 30 pessoas, você conhece todo mundo pelo nome. Se tem 20 ou 30 pessoas, você faz um cálculo ali que tem uns 10 que já são vô, tem ali uma porcentagem ali de uns 10 não, uns 5 que são vô, uns 10 que estão ali 40, 50 anos, uma criançada e 1 ou 2 adolescentes. Porque são 30 pessoas. Então ele conhece Maria desde que eles eram crianças. As famílias conversaram. As famílias falaram, vocês vão se casar. Ali nasceu aquela paixão, ali olhava para Maria, Maria olhava para ele, e eles estavam construindo uma história juntos, sonhos juntos, planos juntos, e daqui a pouco acontece essa situação. Então o coração de José está quebrado, ele está confuso, está partido, ele ama Maria, mas ele não sabe o que vai fazer. Maria certamente tentou explicar para ele a situação, não é? Explicar para ele, não apenas a gravidez, mas também a causa. No entanto, ele não consegue lidar com essa situação. Como é que aquela menina explica para ele que achou-se grávida e não foi traição, foi obra do Espírito Santo? Então, ele não consegue lidar muito bem com aquilo. Seja por não compartilhar da mesma fé de Maria, seja por não conseguir descrer totalmente do seu relato, porque ele conhece ela desde criança. O fato é que ele está com medo. E porque ele está com medo, o anjo diz, não temas. E acrescenta, não tema receber Maria como sua esposa. Aí o anjo explica, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Percebam que o anjo diz a José e o que ele nos diz nessa manhã. Porque essa mensagem é para mim e para você. Não há como receber Jesus, não há como ser cristão sendo covarde, tendo medo. Para recebermos Jesus, para recebermos o Deus conosco em nossas vidas, em nossa história, eu e você precisamos de coragem. E nesse texto, José precisou aceitar 3 coisas para receber Cristo Jesus. As mesmas 3 coisas que você e eu precisamos aceitar se nós quisermos a presença do Deus Emanuel em nossas vidas. A primeira coisa que ele teve que aceitar foi o desdém do mundo. Versículo 19, por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Entre a dúvida, entre a suspeita, os sentimentos de generosidade, o amor que ele nutria por Maria, José tenta não expô-la a uma desonra pública. Ele ama aquela menina. Ele falou assim, não vou fazer um divórcio aos 4 ventos. Eu posso ter razão, porque ela se achou grávida. Então eu posso ter toda a razão e colocar na praça pública. Mas eu não vou fazer isso, eu amo ela. No entanto, em termos práticos, a desonra já era um fato consumado. Ele próprio já se sentia desonrado. Porque como assim, grávida e estamos noivos? Se ele se casasse com ela, o que as pessoas iriam fazer? Né? O que as pessoas fazem numa situação dessa? Né? Não mudou muito daquela época para nós. Né? As pessoas fazem contas, né? Não faz? As pessoas fazem contas. As pessoas adoram fazer contas. Quando você casou? Nossa, já engravidou? Quando eu conto que eu casei e entrei no seminário, né? Entrei em 2011, no segundo ano, em abril de 2012, a Bela nasceu, uma boa parte das pessoas já pergunta imediatamente, mas quando vocês casaram, pastor? Novembro de 2010. Aí a pessoa, dá uma pensadinha, né? Ufa, bom. Ufa o quê? Bom o quê?
estava imaginando que a Júnia é uma elefanta com gestação de 18 a 22 meses. Qual que era o problema? O que estava pensando? Nada não, pastor. As pessoas adoram fazer contas. Então, imagine o cenário da época. Maria teria sua vida socialmente aniquilada, destruída, arruinada, marginalizada até pela própria família. O motivo? A lógica deste mundo não comporta a verdade de que o Deus conosco entrou na história por um ventre virgem. A lógica do mundo não consegue compreender isso. Não importava o quanto Maria tentasse explicar, ela seria ridicularizada, ela seria marginalizada. E quanto a José, se ele assumisse Maria, a desonra vinha no pacote. Se casassem, a criança nasceria ali depois de 3, 4 meses, e para o mundo eles seriam indignos juntos. E então o que José pensa? Não quero receber essa criança. Se eu a receber, eu vou receber o desdém do mundo. Terei minha vida arruinada. Eu também serei marginalizado. Eu também serei zombado. Eu também serei rejeitado. Amigos e amigas, eu preciso dizer para vocês nessa manhã que essa é a verdade do cristianismo, para todo cristão. Assumir Cristo Jesus de verdade traz para a minha vida e para a sua vida o desdém do mundo. Essa é a verdade. Ser cristão de verdade, de fato, professar publicamente que Jesus perdoou o seu coração, que você reconhece o senhorio dele na sua vida, no seu trabalho, no seu casamento, que você viverá eternamente com ele, não se encaixa na lógica desse mundo. Não se encaixa. O mundo não entende o evangelho. O mundo não entende a maneira como um cristão de verdade se porta. Lá vai o crentão, se acha o perfeito, que vai para o céu, que acha que é melhor que todo mundo, que vai na igreja. É assim que todo mundo pensa, né? E por mais que você diga, olha, não é sobre isso. Não é sobre vir na igreja dominicalmente de uma maneira religiosa. É sobre o porquê que eu venho aqui. É sobre pelo fato de que eu sou um pecador, de que eu necessito da graça de Jesus. Mesmo que você explique, não importa. Para o mundo você é o quê? Um arrogante, uma certinha, um crentão. Imagine Maria explicando na praça que que aquele ser que ela gerava era o Filho de Deus. Imagina ela, no poço, conversando com as outras meninas. Aí chega a mãe das outras meninas. O que Maria está contando para você? Você não sabe, mamãe, ela está grávida do Filho de Deus. Dá um tempo, Maria. É o mínimo que ela escutou. Porque, na verdade, o que ela escutou xingamentos. Essa é a sua desculpa para você se prostituir? Foi isso que ela ouviu. Não só nesse momento, mas em toda a sua vida. Foi isso que Jesus ouviu na infância, na adolescência. Ou você mesmo dizendo, hoje, que a sua vida mudou e que você vive para Jesus. O que você ouve no trabalho? Para com isso. Eu não acredito. O quê? Você virou esses crente? Poxa, mas logo você que é tão inteligente, agora virou esse crente bitolado, está indo na igreja, está indo, sei lá o quê. Não é isso que o pessoal fala? Não é isso que o pessoal diz? Assim, para receber o Deus conosco, você terá que aceitar com coragem o desdém do mundo, ser excluído socialmente por ser cristão, isso acontece, sofrer perseguições, e olha que aqui no Brasil a gente não sofre perseguições, como em outros países sofrem, né? Graças a Deus a gente vive num estado laico, onde a gente tem a liberdade, inclusive, de estar aqui nessa manhã, se reunindo como igreja. Então, assim, a vida do cristão brasileiro é bem tranquila, tá? Para de reclamar, você não sabe o que é ser perseguido em outras nações. Mas o desdém do mundo inclui não receber certos convites. Você não vai receber tal convite, porque você é crente. Você vai perder um cargo na empresa, uma oportunidade de promoção. Por quê? Porque teu chefe sabe que você é cristão. E aí ele vai querer te deixar de lado. No entanto, aqueles que zombam, aqueles que desdenham, viram pó na história da humanidade, enquanto José e Maria estão aqui. E nós estamos falando sobre eles. 2 adolescentes pobres, 2 adolescentes analfabetos, tiveram a coragem de receber Jesus, o Deus conosco. A segunda coisa que a gente precisa aceitar, se a gente quiser a presença de Deus nas nossas vidas hoje, é o desafio de sermos servos.
Versículo 21 diz, ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus. Para receber Jesus Cristo na sua vida, você precisa de coragem para aceitar o desdém do mundo e o desafio de ser servo. Perceba que o anjo entrega a José o nome do Filho de Deus. Tá, pastor, mas, e aí? O que isso tem a ver? Tem a ver que não é José quem escolhe. Ele apenas dá o nome já escolhido. E por que esse detalhe é importante? Nomear não é apenas rotular de uma maneira superficial. É um ato de autoridade, é um ato de superioridade hierárquica, é um ato de atribuição de identidade. Você geralmente nomeia aquilo que você possui, não é verdade? Aquilo que você criou, aquilo que está sob sua responsabilidade, sob sua gestão. Se você abre uma empresa, você tem autoridade para nomeá-la. A empresa é sua, você põe o nome que você quiser. Você vai lá abrir um CNPJ, você escolhe um nome bonitinho da sua empresa. Por quê? Porque ela está sob sua gestão, sob sua autoridade. Se você inventa algo, né, tiveram vários inventores por aí na história, né, ou se você descobre uma lei da física, você coloca o quê? O seu nome. Você que descobriu, você que inventou, pois te pertence. E quanto aos nomes, isso está profundamente ligado à identidade. A nossa cultura perdeu esse significado, né? Ela não reflete mais tanto sobre como um nome forja a identidade de um filho. E preste atenção nisso, o nome forja a identidade do nosso filho. Né? Eu e Júnior oramos muito, escolhemos com intencionalidade o nome da nossa filha. O nome da nossa filha tem um significado, o segundo nome dela tem um outro significado. E isso forja a identidade dela, para aquilo que a gente ora e deseja que ela seja. Né? Então isso era muito precioso naquela época. Hoje se perdeu um pouco, mas naquela época isso era tratado com máxima seriedade. A escolha do nome forja a identidade. No entanto, o anjo chega para José e declara, não vai ser você que vai escolher o nome dessa criança, não. Não é você. Não é você. Ao receber esse menino, não é você que escolhe, porque não é você que está na autoridade sobre ele. É você que está sob a autoridade dele. Você não o nomeia. Pelo contrário, é esse bebê é quem lhe dará uma nova identidade. Ao recebermos Cristo Jesus, o Deus conosco, não se trata do que podemos fazer, de sermos capacitados para realizar os nossos desejos, ou recebermos as bênçãos para os nossos planos. Ao recebermos Jesus, é Ele quem determina para a minha vida e para a sua história a vontade de Deus. Isso é receber Jesus. E aí você precisa ter coragem para receber esse Jesus, que vai determinar para mim, para você, a vontade de Deus, que às vezes não é a sua vontade. Precisa ou não precisa de coragem? A questão é entendermos que precisamos de coragem para aceitar Jesus e dizer, o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor determinar, eu farei. Porque assim como nós acabamos de cantar, és o Rei que vem. É rei, é senhor sobre as nossas vidas. Você não discute com o rei. Não é você que manda o rei fazer alguma coisa. É o rei que direciona a sua vida. Essa é a resposta de Maria em Lucas 1:38. Por isso que eu disse que talvez José estava confuso, porque Maria muito provavelmente tinha dado um passo de fé maior. Ela tinha uma sensibilidade maior. Isso a gente percebe quando a gente olha para o texto sinótico de Lucas 1:38. Quando ela responde para o anjo, sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Uma menina de 12, 13 anos responde para o anjo. Ela estava assustada, mas ela responde, sou serva, que aconteça conforme a tua palavra. Olha a dimensão de fé daquela menina de 12, 13 anos. Olha a profundidade, eu sou serva, eu faço o que a palavra mandar eu fazer. É a coragem de aceitar o inesperado, porque você é um servo, você é uma serva e Ele é o Senhor. A coragem de reconhecer que Jesus não é um leãozinho domesticado. Tem muita vertente religiosa tratando Jesus, não mais como leão da tribo de Judá, mas com aquele leãozinho domesticado, que eu coloco Jesus aqui, eu empurro Jesus ali para lá, eu digo, não, Jesus agora não, Jesus depois. Ele não é esse leãozinho bonitinho, a quem você dá o nome, e você determina as bênçãos que você deseja receber. Jesus é o Cristo, Jesus é o Senhor, Jesus é o Salvador, que nomeia você, que dá identidade para a sua vida, que sabe quem você é, quando nem mesmo você sabe.
Às vezes nós temos, a pretensão de achar que nós nos conhecemos. João Calvino já tinha dito isso muito lá atrás, que o conhecimento de nós mesmos vem a partir do conhecimento de Deus. Por quê? Porque nós somos feitos à imagem de Deus. Se você não conhece Deus, você não sabe nem quem você é. Então, como você poderia saber quem você é nessa vida sem receber a Cristo Jesus? Esse é o desafio de ser servo. Implica a coragem de colocar a sua vida à disposição de Cristo, que é o Senhor. Porque, veja bem, é fácil reconhecer Jesus como Salvador. Ele entra, Ele me resgata, Ele me salva. E isso é previsível. Mas como Senhor, é outra história. Eu entro como servo e Ele entra como rei sobre a minha vida. Não para ser nomeado, mas para me nomear. E foi dessa coragem que José precisou. E por fim, para receber Jesus, você precisa da coragem de admitir que é um pecador. O texto continua. Qual a razão do nome Jesus? Simples, porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Só precisa de salvação quem é pecador. Se você acha que você não é pecador, você não precisa de salvação. Se você não precisa de salvação, qual é a importância de Jesus na sua história? Agora, o contrário é, se você quer receber Jesus, você precisa admitir que você precisa de salvação. E a encarnação é a doutrina que nos revela que a salvação ocorre somente pela graça de Deus. Muitas pessoas dizem, Jesus, entra na minha vida. Tem até uma música aí famosa, entra na minha casa, entra na minha vida, essa palavra entra. Mas assim, o que geralmente isso significa na mente de quem diz isso? Geralmente, é aquela ideia de que Jesus entra na minha casa para abençoar a minha vontade. Entra na minha casa para eu alcançar os meus objetivos. Entra na minha casa para que você me capacite nos meus sonhos. Isso é tudo muito bom, isso é tudo muito agradável, mas não tem nada a ver com o motivo da encarnação de Jesus. Não tem nada a ver. Por que que o Filho de Deus assumiu a humanidade vindo como um bebê a um mundo caído? Essa é a pergunta central para entendermos a doutrina da encarnação. Por que Deus se fez homem? Por que Ele assumiu a humanidade? Resposta, está aqui o que o anjo disse, para nos salvar dos nossos pecados. Ele não veio como um bebezinho para te dar um carro novo. Ele não veio como um bebezinho para você passar num concurso. Tudo isso é muito bom, tudo isso são bênçãos de Deus na minha história e na sua vida, mas Jesus não veio para isso. Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. E aí a gente precisa coragem para admitir que Deus não lhe deve absolutamente nada. Ele não deve nada para você. Você não é bom, eu não sou bom. Deus, está vendo, agora eu mereço. Não, eu não mereço nada. Pastor Laci não merece nada. Coragem para assumir que você é um pecador, um miserável pecador, que carece da graça de Deus. Coragem para entender que você não pode se salvar sozinho, que você é incapaz de viver, de atingir um padrão de santidade. Coragem para clamar, preciso ser salvo dos meus pecados. Porque enquanto você não admitir isso, você jamais vai receber o Deus conosco. Você vai saber quem é Jesus, você pode estar dominicalmente numa igreja, você pode até ler a Bíblia, mas se você não receber, se você não tiver coragem para admitir que você é um pecador e que precisa da salvação em Cristo Jesus, você não recebe Deus conosco. E a pergunta é, você tem coragem para admitir isso? De que você é pecador, de que você é pecadora, e que você precisa da misericórdia e da graça de Deus. Você tem coragem? Porque são 3 realidades que precisamos aceitar se quisermos a presença de Deus Emmanuel em nossas vidas. A realidade do desdém do mundo, beleza? No mundo a gente vai ter aflição, vai ter desdém, faz parte. O desafio de ser servo, o arrependimento de nossos pecados. A pergunta final é, como a gente consegue coragem para conseguirmos essas 3 coisas, enfrentarmos essas 3 coisas? O texto termina com o versículo 24, ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Olha que incrível isso. José acordou, José fez, José recebeu. O que José fez aqui? José agiu como Jesus. E Jesus estava ali, ainda no ventre de Maria.
mas ele agiu como Jesus. Eu não posso ter certeza do texto bíblico, né? Mas o meu palpite é que depois do que ele ouviu do anjo em sonho, José ponderou, José refletiu, em algum nível ele compreendeu o que Maria estava fazendo, que Maria já havia recebido a verdade do anjo no seu coração, que Maria ponderou sobre a ruína da sua vida. Acho que ele parou para pensar que, peraí, Maria, uma menina de 12, 13 anos, já estava bordando, a mãe dela e as tias dela já estavam bordando o vestido. Ela também sonhava com casamento, ela também sonhava com uma família, ela também sonhava com filhos ali na região de Nazaré, uma vida tranquila. Ela também tinha sonhos. Aí José pensou, puxa, mas ela disse que é serva, ela disse que está de braços abertos para a vontade de Deus. E ele começa a entender que Maria aceita aquilo no preço de ter a vida arruinada, que ela aceitou ser serva, e isso pode ter comovido o coração de José. Ele percebeu que a ruína de Maria era o caminho da salvação dos seus pecados. Olha isso. Então, à luz do Salvador, que é Cristo Jesus, ele olha para Maria, José olha para Maria em sua fraqueza, vulnerabilidade de serva, e entende que a desonra dela é agora a desonra dele. Então ele recebe Maria como sua esposa, o texto bíblico diz. Até porque se ele não fizesse, o que aconteceria a uma adolescente pobre mãe solteira naquela época? De acordo com Deuteronômio capítulo 22, mulher que quebra o noivado por meio de relações sexuais fora do casamento deveria ser morta por apedrejamento. Estava escrito, estava determinado. Ah, pastor, mas vivia ali no Império Romano. Tá, se os romanos não permitissem que isso acontecesse, né, muito embora há relatos históricos que poderiam permitir, quem iria casar com Maria, sabendo dessa história? Ok, ela não foi apedrejada, mas quem que vai assumir essa mulher? Quem vai sustentá-la? Quem vai amá-la? Ela estaria rejeitada e condenada à margem da sociedade. Logo, a única maneira de Maria ser salva nessa situação era se José abrisse mão de sua vida. E a única maneira dele ser salvo era Maria abrir mão da vida dela. Gente, isso é coragem para ser cristão. A humildade de colocar de lado os nossos interesses para trazer vida aos outros. Inclusive, essa é a coragem de ser um marido cristão e uma esposa cristã, porque o casamento é exatamente isso. Você deixa de lado todo o seu interesse para trazer vida à sua esposa, e a sua esposa deixa de lado todos os interesses dela para trazer vida a você, porque dois se tornam um. Mas aqui eles são noivos ainda. O que está acontecendo ali? José e Maria imitaram Jesus no aspecto específico do seu sacrifício por nós. A doutrina da encarnação, ela diz para mim e para você que Jesus teve que vir ao mundo como um homem para que ele fosse o perfeito sumo sacerdote. Isso está explicitado em Hebreus, né, para que ele perdoasse de maneira perfeita todos os nossos pecados. Essa é a função principal. A segunda função de ele ter vindo também como homem é para dar o exemplo salvífico para mim e para você, para que os nossos corações sejam formados em semelhança ao coração de Jesus. Então José e Maria estão imitando Jesus aqui, nesse aspecto específico do seu sacrifício por nós. Agora um detalhe, evidentemente, isso não quer dizer que alguém seja capaz de espiar o pecado do outro. Não é isso. Mas eles tiveram essa postura, essa mente de Jesus encarnado, que entrega a sua própria vida por nós. Eles estão cumprindo o que a palavra diz para mim e para você em 1 João 3,16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Essa é a ação de José, essa é a ação de Maria. Nós somos pecadores, nós somos vulneráveis e humanos como Maria e José, ou seja, precisamos de salvação, mas Jesus não precisava. Ainda assim, a única maneira de podermos ser salvos era pela entrega de uma vida perfeita, vida, morte e ressurreição de Jesus, que se fez Deus conosco, e Ele fez feliz, livre e humildemente, deixando a sua glória de lado para me salvar, para te salvar. José olhou para Maria, perdendo a vida por ele, e assim foi capaz de perder a sua vida por ela. Se você olhar para Jesus, perdendo a vida por você, então você será capaz de recebê-lo, o Salvador, o Deus conosco, como José e Maria o receberam. E mais,
O maravilhoso paradoxo do Evangelho é que ao perder a sua vida, Jesus lhe dará mais do que você jamais poderia ter. Porque quando você perde a vida para Jesus, você ganha a vida plena e abundante. Tenha coragem. Não tema receber Jesus, o Salvador, o Deus conosco. O verso 21 diz: ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Essa é a missão de Cristo Jesus, salvar o seu povo. Ele se encarnou para trazer salvação para mim e para você. O versículo 22 continua: tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. Uma referência lá em Isaías capítulo 7. 700 anos atrás, o profeta Isaías tinha dito: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. O Natal nos lembra que Jesus é o Deus conosco hoje e sempre, que Ele é o nosso Salvador, e que enquanto aguardamos a sua segunda vinda, Ele nos comissiona a participarmos da sua missão. Olha só que interessante, para fechar aqui, no primeiro capítulo do Evangelho de Mateus, temos a declaração que permeou a nossa série, de quem Ele é, o Emanuel, o Deus conosco, hoje e sempre. E então no último capítulo, Jesus, ressurreto, nos coloca em missão, mas também dizendo quem Ele é. Então Jesus aproximou-se deles, as últimas declarações do Evangelho de Mateus, e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei, e eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Sempre. Ele termina dizendo que estará, se vocês estiverem em missão, tá? Sempre comigo e com você até o fim dos tempos. Por quê? Porque Ele é o Emanuel, o Deus conosco. Que Deus te abençoe, na mais absoluta certeza de que em Cristo Jesus todas as coisas ficarão bem. Amém? O que a gente leva para casa, né? E agora, como aplicar essa doutrina da encarnação na minha história, na sua história, nas nossas vidas, né? Pensando já em 2026, como é que a gente entra em 2026 recebendo Jesus de verdade? Primeira lição, você que está tomando notas ou tirando fotos, olha só para você praticar: coragem para enfrentar o desdém do mundo. Identifique uma situação em que você esconde sua fé por medo de julgamento. Pensa, é na sua história. Tem alguma coisa que você tem vergonha, tem alguma coisa que você tem medo, tem alguma coisa que você fica meio constrangido, porque acha que o que os outros vão pensar, se souber que você é cristão. Ai, é que eu não oro em público. Ai, um dia na empresa, alguém descobriu que eu sou cristão, até pediu uma oração, eu fiquei meio assim, depois eu oro em casa, ou você evita de falar de Jesus no seu trabalho, né? Você é o cristão 007 na empresa, né? Ninguém sabe que você é de Jesus, né? E aí você fica com medo do julgamento das pessoas. O que é? Você vai identificar. E aí você vai refletir em Mateus 10, 32, 33. Que Jesus diz simplesmente para mim e para você, que quem confessa Ele diante dos homens, Ele vai confessar você diante de Deus. Mas se você nega Ele diante das pessoas, Ele vai te negar diante de Deus, tá? Então, assim, ore por coragem. Ele é a salvação do meu e do seu coração. Ele é o rei dos nossos corações. Ação prática, o que você vai fazer? Tome uma atitude pequena e corajosa. Identifique-se como cristão. Mencione a IP Park em uma conversa casual. De repente alguém está lá triste, está com uma situação, uma crise conjugal no casamento e tal. Mencione que você é cristão. Você, olha, mas tem salvação. Olha, mas eu estava refletindo aqui. Você sabe o que significa casamento? É aliança, a luz da palavra de Deus. Como assim? Você é crente? Eu sou crente e tal. Poste um versículo nas redes sociais. Você que usa tanto Instagram para um monte de bobagem, para ficar brigando com a família, para mandar indireta, porque seu filho não mostra na sua casa, porque, sei lá, quem ganhou a eleição e perdeu, porque lá no trabalho a sua colega não conversa com você, e você fica separando melhores amigos, os melhores amigos, quem pode ver, quem não pode ver a história. Usa para tanta porcaria o Instagram, usa para postar um versículo bíblico. Usa para falar sobre a grande verdade de Jesus. Usa essa ferramenta para mostrar ao mundo que Cristo Jesus é o Senhor e Salvador dos nossos corações. Tome uma ação prática. Coragem para assumir a postura de servo é a segunda lição.
que você vai fazer? Você vai perguntar, em qual área da minha vida ainda insisto em dar o nome? Né? Isso tem a ver com controle, em vez de deixar que Jesus nomeie minha identidade e propósito. O que você está controlando? É o seu relacionamento? É o seu trabalho? São os seus filhos? O seu futuro? E você vai refletir nesses dois textos, Lucas 1,38, quando Maria diz sou serva, e Filipenses 2,5, quando Jesus se coloca humildemente como servo. Compromisso. Escreva uma oração essa semana de entrega. Senhor, eu aceito ser teu servo. O que o Senhor quer de mim, que aconteça conforme a tua palavra. Isso não é só uma oração para essa semana não, gente. Essa é uma oração para 2026. Essa é uma oração para você refletir e meditar. Senhor, a partir de agora, em 2026, o que o Senhor quer de mim? Porque em 2026 e para sempre, eu quero que aconteça a tua vontade. Eu não aguento mais bater cabeça, porque eu estou tentando fazer a minha vontade e forçar o Senhor a abençoar a minha vontade. Eu quero agora estar debaixo do teu senhorio. Essa é uma oração para o ano novo. E por fim, coragem para admitir que sou pecador. Faça um exame interior e sincero, à luz de 1 João 1,9. Nós somos pecadores e precisamos da purificação que está em Cristo Jesus. Anote um pecado específico que você tem relutado em confessar plenamente a Deus. Sabe aquele pecado? É aquele mesmo. É esse que você está pensando agora. É esse que o Espírito Santo está falando no seu coração. Que você não quer lidar com ele. Que você sabe que incomoda, sabe que atrapalha, sabe que te afasta de Deus. Sabe que atrapalha a sua caminhada, a sua história, os seus relacionamentos. É esse pecado. Você vai colocar num papel para você tomar coragem de tratar. Leia Romanos 3, 23, 24. Leia de novo Mateus 1, 21, porque Jesus veio para te salvar do pecado. E confesse esse pecado a Deus em oração. Você vai anotar e vai trabalhar esse pecado. Você vai confessar a Deus, o nome do meu pecado é esse. Eu confesso, eu sou um pecador, eu preciso da tua ajuda. Me ajuda, me perdoa, muda a minha rota. Ore especificamente por isso, pelo perdão que Jesus conquistou na cruz. E depois de tratar esse pecado, aí sabe o que você faz? Você rasga esse papel, porque você confessou ele diante de Jesus. E ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então quando você confessa os seus pecados, quando você recebe o perdão de Cristo Jesus, é apagado. Então você não tem o direito de guardar isso, você rasga e vive uma nova vida, uma nova história com Cristo Jesus. Amém? Quero te convidar a se colocar em pé, nós vamos cantar essa última canção que fala sobre a gente manter a nossa mente, o nosso coração em formação ao coração de Cristo Jesus.